olha, uma feliz Páscoa, uma feliz ressurreição, um feliz domingo de ressurreição. Quero profetizar que aquilo que estava morto na sua vida vai reviver em o nome de Jesus. Aquilo que estava morto em sua família vai reviver em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Que o Senhor traga vida, que o Senhor traga para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, vida e vida com abundância. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus amados, que bom que nós estamos nessa manhã juntos, que bom que você está aí na sua casa, talvez no seu carro, né, junto conosco, celebrando aquele que vive para todo sempre. Aleluias. Amados, então nós vamos dar continuidade aqui. Hoje nós vamos estar entrando no final do julgamento. Lembrem-se, nós estamos no tribunal de Miqueias. A primeira ministração, nós mostramos para os irmãos, à luz do texto de Miqueias, capítulo 6, de 1 a 8, que Deus, então, tem uma demanda contra o seu povo. Que Deus, Ele entra em juízo contra o seu povo. E nós vimos, queridos, que Deus, então, mostra para Miqueias, que Ele, Deus, tem essa demanda, e o tribunal é montado. Nesse tribunal, Deus então pergunta ao homem, Ele diz assim para o homem: homem, diga, o que é que eu tenho feito? Em que eu tenho te enfadado? E nós colocamos na primeira ministração, que é como Deus perguntando a nós, à humanidade, ao homem que virou as costas para Ele: por que vocês estão fazendo isso? Qual é a acusação que vocês têm contra mim? O que fiz eu contra vocês, para que vocês se rebelassem contra mim, virassem as costas para mim? Diante daquele tribunal, daquele silêncio, porque o homem não tem, o advogado de defesa da humanidade não tem argumento, dizer o quê? O que esse Deus fez? Porque o próprio Deus aqui no texto começa a mostrar o que Ele fez. Ele tirou eles com mão poderosa do Egito, Ele guardou esse povo no deserto, Ele sustentou esse povo no deserto, Ele abençoou esse povo, Ele livrou esse povo dos males, Ele fez brotar água da rocha, Ele fez cair o maná do céu, Ele colocou uma nuvem que os cobria durante o dia, para que eles não fossem castigados pelo sol causticante. Ele colocou uma tocha de fogo sobre eles durante a noite, para que eles não tivessem hipotermia, para que eles não morressem de frio. Deus fez e mostrou o poder e o amor dele para esse povo, mas esse povo se rebelou contra o Senhor. Então dizer o quê? Diante daquele silêncio, no tribunal de Miqueias, nós então temos o homem, provavelmente, como nós dissemos, o rei Ezequias, e ele se levanta e faz as suas ofertas. Olha, quem sabe se eu me achegar diante de Deus com um novilho de 10 meses, quem sabe se eu trouxer então 10.000 carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Mas Deus faz silêncio, Deus continua calado. Miqueias, o meirinho, continua calado. E então nós vimos, amados, que ali o homem então faz uma proposta ainda pior. O homem ainda faz uma proposta mais abominável. Ele então, vendo o silêncio de Deus, ele diz assim: darei eu o fruto do meu ventre, para que eu volte de novo a estar sob a graça de Deus? Sacrificaria eu o meu filho, para que a graça de Deus de novo viesse sobre mim? Mediante essa proposta abominável, esse povo de Israel, esse povo de Deus, essa humanidade, que sabe que Deus abomina o sacrifício humano, então Miqueias se levanta, o profeta se levanta para falar da parte de Deus, e ele diz no versículo 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Quando Deus percebe que o homem não entende, não compreende que o que realmente Deus espera de mim e de você, então Miqueias brada naquele tribunal, como Deus bradando aos quatro cantos da terra: Ele te declarou, ó homem, o que é que o teu Deus pede de ti. Então, irmãos, nós vimos nessa primeira ministração, que não é por ritos religiosos, não é com uma capa religiosa. Nós vimos nessa primeira ministração que nós não podemos nos achegar de Deus, andar humildemente com Deus, irmãos, se nós não rasgarmos o nosso coração. Deus quer que nós rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes. Deus quer que nós nos humilhemos, que nós reconheçamos que dependemos dEle, que o homem, que a humanidade, que a igreja, que o seu povo reconheça que sem Ele nada somos e nada podemos. Na segunda ministração, que foi quarta-feira passada, nós falamos então do segundo tópico: tudo que Deus nos pede, Ele mesmo é o modelo. Não há nada que Deus peça ao homem, não há nada que Deus peça a mim e a você para fazermos, que Ele não se coloque como exemplo, como modelo, como referencial. Então nós mostramos, irmãos, na última ministração, que o inimigo, ele colocou no coração do homem aquilo que nasceu no coração dele, quando Lúcifer se rebelou contra Deus no céu. Ali nós mostramos no capítulo de Ezequiel capítulo 28. E o homem foi envenenado. E o homem se rebela contra Deus, porque o homem pensa que depender de Deus é humilhante. Como é que se Deus me ama e Ele me cria um ser que eu tenho que ficar dependendo dEle, rastejando aos pés dEle, a ponto de que se eu não fizer o que Ele quer, se eu não fizer o que Ele manda, Ele vai me destruir. Então o diabo colocou isso no coração do homem, que depender de Deus é sinal de fraqueza, que depender de Deus é sinal de pequenez, de insuficiência. E nós mostramos nessas duas últimas ministrações que é um sofisma, é uma mentira. Deus não criou o homem, não criou eu e você, não criou a humanidade com esse prisma, com essa visão de o homem depender dele, porque o homem é um verme, mas o homem precisa de depender de Deus. Deus criou eu e você dependente dele, porque nós saímos dele, porque nós fazemos parte dele, porque ele está em nós e nós nele, como a oração de Jesus no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal. Então eu estou aqui fazendo assim uma recapitulação para a gente entrar na terceira parte. E ele como exemplo, ele como modelo, ele para quebrar esse sofisma, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se achou na forma humana, e achando-se na forma humana, ele humilha a si mesmo até a morte, e morte de cruz, para mostrar para esse homem, que o que ele pede para o homem, ele é modelo, ele é exemplo, ele é referencial. Mas a partir do momento que o homem recebe o veneno da serpente no seu coração, que ele começa a pensar que depender de Deus é algo como que se Deus fosse carrasco, como que se Deus fosse mal com esse homem, ele se rebela contra Deus, ele se distancia de Deus. E nós deixamos muito claro, irmãos, na última ministração, que quanto mais esse homem se distancia de Deus, menos semelhante, menos parecido com Deus ele fica. E quanto mais ele se distancia de Deus, mais ele se aproxima do diabo. E quanto mais próximo do diabo, esse homem está ficando mais semelhante àquilo que o diabo faz e fez. E assim como o diabo se rebelou contra Deus, o homem também o fez. O diabo foi lançado do céu, o homem foi expulso do Éden. Mas Jesus veio, se fez homem, habitou entre nós,
foi humilhado, humilhou-se a si mesmo para resgatar esse homem, para trazer esse homem de volta. Ele é o meu modelo, é o seu modelo. E nós vimos na última ministração que o único caminho, irmãos, de nós voltarmos para debaixo da graça de Deus, voltarmos para debaixo da bênção de Deus, de termos novamente um relacionamento com Deus, é reconhecermos que somos inteiramente dependentes dEle. E aí a gente chega então no final do tribunal. Por que eu estou dizendo que a gente chega no final do tribunal? Você vai entender nessa ministração. Porque esse tribunal, você pode sair absolvido, você pode sair perdoado, você pode sair livre, ou você pode sair condenado. Vai depender do estado do seu coração, vai depender da postura que você vai tomar diante daquilo que Deus está falando ao seu coração. Nós dissemos que o que está acontecendo no mundo hoje, irmãos, olha, Deus está por trás disso, a mão de Deus está em tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, porque esse homem se tornou arrogante, esse homem se tornou altivo, presunçoso, orgulhoso, e ele virou as costas para Deus. Ele pensa que tudo que ele tem, ele pensa que tudo que ele consegue, ele pensa que tudo que ele é fruto, é mérito da sua capacidade, da sua inteligência, da sua força, e ele esqueceu que ele não é nada, longe da sua fonte, longe do seu Deus. Por isso Miqueias bradou: o que ele pede de ti, ó homem, é que andes humildemente com o seu Deus. Então, a terceira parte da nossa ministração, o homem fez a oferta. O homem apresentou os seus rituais religiosos. O homem apresentou aquilo que é mais fácil. É mais fácil vestir uma capa religiosa. É mais fácil se esconder, às vezes, atrás de rituais religiosos. Porque é muito fácil eu pegar 10.000 carneiros e moler esses 10.000 carneiros. É fácil eu fazer uma oferta, é fácil eu fazer algo externo. Mas Deus não quer algo externo, Deus quer algo que seja interno. Ele quer o seu coração. Porque não tem como nós adorarmos a Deus, servirmos a Deus só de lábios. O profeta Isaías, contemporâneo de Miqueias, disse assim na sua profecia: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Deus está cansado de uma igreja, de um povo que diz ser povo dele, que só tem um relacionamento com ele religioso. E a partir do momento que esse homem, ele então... Amém, querido? Perdão aí, irmãos. A partir do momento que este homem, irmãos, ele faz as suas ofertas, ele faz as suas oferendas, e Deus fica angustiado, o profeta brada, e no momento que o profeta brada, irmãos, Deus mostra o que ele te pede. E antes que nós argumentemos que é difícil, que não se pode fazer, ele se faz homem para fazer e ser o nosso modelo. E como nós dissemos, ele tirou do Espírito dele, o mesmo Espírito que estava em Cristo, está em mim e em você. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos leva a reconhecer quem nós somos em Deus, e assim nós entendemos que humilhar diante de Deus é voltar para estar com Ele, e estando nele, nós vamos brilhar, nós vamos frutificar, nós somos mais do que vencedores. Estando nele, nós verdadeiramente nos sentiremos completos. Estando nele, nós verdadeiramente teremos a glória dele fluindo em nós. Então entramos agora na terceira parte da nossa ministração. No tribunal, Deus rejeita a oferta do homem e diz: só tem uma maneira de vocês voltarem a estar debaixo da minha graça e em comunhão comigo. Vocês precisam
se humilhar. Eu creio que o Espírito Santo está pairando sobre o planeta Terra, sobre as nações. Esse tempo em que as nações estão dentro das suas casas, em que as pessoas estão confinadas, elas estão tendo tempo para refletir, e eu creio, o Espírito Santo está tocando nos homens, na humanidade, e haverá um grande avivamento depois disso, haverá muita salvação depois disso, porque Deus não perde batalhas. É o amor de Deus que nós estamos vendo na terra, porque Ele poderia fulminar todos nós num piscar de olhos, mas Ele, Deus, entra em juízo conosco, esperando de mim, de você, da humanidade, de você, ó homem, que você se arrependa, que você se apresente diante dEle com um coração contrito e quebrantado, e que você verdadeiramente reconheça que sem Ele você não é nada. Terceiro tópico da nossa ministração: por que é difícil fazer o que Deus pede? É mais fácil, Senhor, a gente fazer aí um ritual. É mais fácil eu fazer uma oferta, uma oferenda. É mais fácil, Deus, eu fazer algo externo. Por que é difícil fazer o que Deus pede? Se eu posso usar uma palavra diante de algo tão complexo, eu diria simples. É simples. É difícil fazer o que Deus pede. Sabe por quê, irmãos? Porque fazer o que Deus pede requer do homem que ele deixe de fora o seu eu, que ele deixe de fora a sua vontade, que ele mate a si mesmo. Deus não quer o sacrifício do novilho, Deus não quer o sacrifício do cordeiro, Deus não quer o sacrifício da pomba, Deus não quer o rito religioso, Ele quer que nós morramos, que nós mesmos sejamos o sacrifício. Por isso que é difícil. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele escreveu o seguinte: o primeiro passo em direção à humildade é dar-se conta de que você é uma pessoa orgulhosa. O primeiro passo em direção à humildade é dar-se conta de que é uma pessoa orgulhosa. Eu não sei se você já percebeu, nós homens, nós não temos dificuldade de reconhecer que muitas das vezes nós somos iracundos. Não temos dificuldade de reconhecer, muitas das vezes, que nós somos pessoas mal-humoradas, que nós somos pessoas que até têm dificuldades, fraquezas, como, por exemplo, dificuldade com as mulheres, com a bebida, com a pornografia. Tem uns até que não têm dificuldade de dizer que é tímido, que é medroso, que é covarde, mas raramente ou quase não se vê uma pessoa dizer: eu sou orgulhoso. A gente não vê as pessoas se declarando orgulhosas. Ninguém se sente orgulhoso. Você lembra na ceia? Já já nós vamos tomar a ceia. Você lembra na ceia? Ali no dia da Páscoa, num domingo, no dia da Páscoa, como hoje é dia de Páscoa, você deve se lembrar que Jesus, Ele está ali com os seus discípulos. E lá naquela ceia, Pedro não aceitou que Jesus lavasse os pés dele. Mas eu quero ler com você um texto que o apóstolo escreveu na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6, que diz assim: olha, sede todos sujeitos uns aos outros, e cingi-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aleluias. Queridos,
Eu fico imaginando, eu queria que você imaginasse comigo, por favor, imagina comigo. Olha o que Pedro escreveu aqui, vamos ler de novo. Sede todos sujeitos uns aos outros, cingindo-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aleluias. Eu fico imaginando Pedro, irmãos. Como foi difícil para Pedro quando ele ainda era orgulhoso. Como foi difícil para Pedro quando ainda ele era aquele homem soberbo, aquele homem altivo. Quando ele ainda estava envenenado pela peçonha da serpente, pela mentira do diabo, e também acreditando que Deus, Ele tem prazer em humilhar o homem, em pisar no homem. Por isso que Ele criou um homem independente dele. Observa que na sua escritura, Pedro usa a palavra cingivos. Cingivos. Aí eu me volto na ceia. Eu começo a imaginar, quando eu leio esse texto de Pedro, ele escrevendo, ele lá na ceia, ele se lembrando do momento em que todos estão à mesa. Ninguém se levanta, não se pode estar à mesa antes de lavar os pés, as mãos. Mas eles estão todos parados, e Jesus então se levanta, pega uma toalha, cinge-se com aquela toalha, toma uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, um a um. Imagina essa cena, irmãos, Pedro olhando aquilo, e no momento em que Jesus chega próximo de Pedro, Pedro então, o arrogante, o altivo, ele olha para Jesus e diz assim: tu não me lavarás os pés. Como que dizendo para Jesus: espera aí, tu és o Senhor, tu és o mestre, o Senhor não lava pé, o Senhor tem os seus pés lavados. Aqui não funciona assim, aqui é o contrário, Jesus. Aqui, preste atenção, o Senhor se assenta e os seus subordinados servem, os seus subordinados lavam seus pés, não é o Senhor que lava. Olha a peçonha, olha o veneno da serpente. Que negócio é esse? Que coisa humilhante é essa, Senhor? Que coisa mais fora de nexo é esta? Todas as pessoas que estão envenenadas pelo orgulho, que estão envenenadas pela altivez, elas não conseguem compreender a humildade. Mas eu quero chamar sua atenção, querido, e eu quero que você preste bem atenção à resposta que Jesus deu. Eu imagino Jesus chegando com a bacia próxima aos pés de Pedro, e Pedro nessa arrogância, falando essas coisas com Jesus, e Jesus então levanta o rosto, porque ele está aos pés de Pedro, olha nos olhos de Pedro, olha para a face de Pedro, e ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Preste atenção, povo de Deus, homem, o que é que Deus te pede? Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, igreja, homem, humanidade, olha o que Jesus está dizendo: se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Sabe o que Jesus está querendo dizer para Pedro? Se você não compreender, Pedro, se você não entender quem eu sou, você não vai ter parte comigo. Se você não compreender que eu sou manso e humilde de coração, Jesus está dizendo para ele: Pedro, eu não sou orgulhoso, eu não sou altivo, eu não sou soberbo, eu sou manso e humilde de coração, e se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem o meu DNA, você não tem a minha essência, você não tem a minha presença, você não tem a minha vida em você. Porque quem é orgulhoso é o outro é que é orgulhoso, eu não o sou. Uau! Meu Deus, irmãos, Jesus está dizendo: Pedro, o que está dentro de você não é parte de mim.
O que está em você não é a minha essência. O que está em você não é o meu caráter. Eu não sou orgulhoso. Não deve ter sido fácil para Pedro, como não é fácil para o homem. Por isso que eu estou dizendo para você, por que é difícil fazer o que Deus pede? Porque o dia que nós, homens, pecamos, nos separamos dEle, e quanto mais nós ficamos separados dEle, fica mais difícil obedecer a Ele, porque mais semelhante ao inimigo nós nos tornamos, mais rebelde nós nos tornamos, mais altivo nós nos tornamos, mais orgulhosos nós nos tornamos. Pedro, o outro é orgulhoso, o outro quer aplausos, o outro quer holofotes, o outro me levou, Pedro, no alto de um pináculo, e ele me mostrou as glórias dos homens, a riqueza da terra, e ele diz assim: se você prostrando me adorar, eu te dou tudo isso. E eu disse para ele: Pedro, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele darás fruto. E a Bíblia diz que o diabo o deixou. Se tem uma coisa que o diabo gosta no homem, e que faz com que o diabo se aproxima mais do homem, se agarre mais o homem com suas garras, é a altivez, é o orgulho, é a soberba. Jesus é manso e humilde de coração. E é Ele que é o meu e o seu referencial. É Ele que é o meu e o seu espelho. É Ele. Aleluias. Não esconda atrás de uma capa religiosa. Não esconda atrás de ritos religiosos. Não tenha uma vida dupla. Não tenha igreja, não tenha humanidade, não tenha povo, um relacionamento com Deus artificial. Quando nós nos escondemos atrás dessa capa religiosa, desses rituais religiosos, dessa vida religiosa, meus irmãos, nós muitas vezes caímos numa mentira, num engano terrível. Nós começamos a achar que somos bons, nós começamos a achar que somos merecedores. O diabo é tão maligno, tão terrível, que quando ele consegue trazer para dentro da igreja o orgulho, a altivez, essa igreja não percebe, esse homem não percebe, ele começa a se fiar nos seus ritos religiosos. Não porque eu canto, não porque eu vou à igreja, não porque eu faço isso, não porque eu faço aquilo, não porque eu não deixo, olha, eu não roubo, eu não mato, eu não tal. E nós começamos a nos achar que somos bons, nós começamos a achar que nós somos dignos, nós começamos a achar que somos merecedores, que o outro é pecador. O outro é pecador, o outro é pecador. O fariseu chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu faço orações 3 vezes ao dia, eu dou dízimo de todas as coisas, olha Deus, eu não sou como esse publicano aqui. Mas a Bíblia diz que o publicano bate no peito e começa a gritar: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Querido, todas as vezes que a nossa religião, todas as vezes que as nossas filosofias, todas as vezes que o nosso coração cair no engano, de nós acharmos que somos bons, de acharmos que somos dignos, de acharmos que somos merecedores, de acharmos que, olha, nós estamos assim com Deus e é Deus, agradando a Deus com os nossos ritos, eu quero que você saiba que você não está sendo influenciado por Deus, mas pelo diabo. Pelo diabo, porque Jesus não é assim. Jesus não busca aplausos. Meu Deus, isso é tremendo. Ele se esvaziou, ele se achou na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo. Por que o inimigo quer que nós continuemos soberbos? Por que o inimigo quer continuar nos enganando e nos colocando debaixo de ritos religiosos? Por que o inimigo quer que nós continuemos com os nossos olhos altivos, irmão? Sabe por quê? Porque um orgulhoso jamais conhecerá a Deus. Porque um orgulhoso não tem parte com Ele. Um orgulhoso jamais
saberá quem é Deus. Sabe por quê? A pessoa orgulhosa, ela está sempre olhando de cima para baixo. A pessoa orgulhosa, ela está sempre olhando os outros inferiores. Ela está sempre achando que ela é boa, que ela é o cara, que ela está por cima. E quanto mais você fica olhando para baixo, vendo quem é que está abaixo de você, você não consegue levantar os olhos e ver que acima de você tem um Deus, que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não pode nada, que sem Ele você não consegue nada. Isso me lembra um rei chamado Nabucodonosor. Você pensa que só Nabucodonosor está louco? A Bíblia diz lá em Daniel que Nabucodonosor chegou no seu palácio, subiu até o seu jardim suspenso da Babilônia, e ele então, olhando toda a sua glória, o seu poderio, a soberba subiu no coração dele. Quem é maior do que Nabucodonosor? Olha a minha glória, olha o meu reino, olha o que eu construí. E a Bíblia diz que naquele momento Deus tirou o juízo dele, e ele se tornou um animal. E a Bíblia diz que cresceram pelos no corpo dele como animal, as unhas cresceram, ele perdeu a razão, o tino, o senso, a ponto de pastar, comer capim, grama com os seus animais. E o sereno e a chuva caía sobre ele. Pensa, um rei, Nabucodonosor. Mas a gente pensa que só Nabucodonosor está louco. Essa humanidade está louca, o homem está louco, o homem está trocando a glória de Deus por coisas efêmeras. O que Deus nos mostra fazendo isso com Nabucodonosor? Porque por mais lindo que seja o seu palácio, não passa de um capim diante da majestade e da glória de Deus. Por mais possante que seja o seu carro, não passa de uma erva daninha diante da eternidade e do poderio do Altíssimo. Porque por mais que seja o seu país um poderio bélico, por mais que seja o seu trabalho algo que te dá muito dinheiro, não passa de coisas efêmeras e passageiras diante daquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. E aí o homem está louco. Você sabe o que é loucura? Loucura é você fazer algo assim fora do senso. Loucura. Sabe quem não tem senso? Está louco. Não sabe discernir. Se você chegar para uma criança que não tem discernimento de valores, ela só tem discernimento de quantidade, e você dá ela uma nota de R$100, e depois você vira para ela e fala assim, não, eu vou te dar aqui 10 notas de R$2. Você vai ficar com 10, eu vou ficar só com uma, você me devolve essa. Quantas crianças fazem isso? É essa loucura do homem. Deus tem muito mais para ele, a glória dele, a presença dele, mas o homem está aí, nessa loucura dele, dando vazão às suas vontades, às suas concupiscências. Mas a Bíblia diz que um dia lá, pastando, Nabucodonosor levantou os olhos aos céus. Enquanto a arrogância, enquanto a altivez não cair, não sair dos seus olhos, do seu entendimento, você não vai conseguir erguer a cabeça, porque toda pessoa orgulhosa só fica olhando de cima para baixo, não consegue ver Deus, não consegue reconhecer que depende de Deus. Mas Nabucodonosor, diz a Bíblia, olhou para os céus e deu glórias a Deus, e no momento que ele deu glórias a Deus, a Bíblia diz que Deus restaurou a consciência, o senso dele. Os súditos deles, os servos dele vieram, pegaram Nabucodonosor, ele então voltou a sentar no seu trono e na sua glória, e ele escreveu, não há Deus como esse Deus que criou os céus e a terra, só Ele é Deus, Ele pode abater o soberbo e levantar o humilde. Meu irmão, é tão claro, é tão explícito, é tão patente. Será possível que nós vamos continuar permitindo que o diabo nos engane? Será que nós vamos continuar permitindo que essa soberba mate a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus? Então o orgulhoso jamais poderá conhecer a Deus, porque a pessoa orgulhosa sempre está
desdenhando, zombando, olhando de cima para baixo, e ela jamais consegue levantar e ver quem está acima dela, o Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aleluias. Quem busca a glória e os holofotes é o diabo, ele sempre buscou isso. Jesus não é assim. É difícil fazer o que ele nos pede, porque eu tenho que reconhecer que eu não sou nada. Eu tenho que reconhecer que sou orgulhoso. Eu tenho que reconhecer. Quando Pedro vê o seu Senhor, quando Pedro vê o próprio Filho de Deus, o mestre dele, cingido com a toalha, com uma bacia na mão, e ele ouve, ele compreende o que Jesus está dizendo para ele: olha, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Quando as escamas lhe caem dos olhos, quando a soberba lhe cai do coração, então Pedro fala assim: então lava tudo, Senhor. Não lava só os pés, não, lava tudo. Sabe, irmãos, é tremendo quando a gente entende, quando a gente tem a revelação, quando a gente sabe que quem está mentindo na história não é Deus, é o diabo. Então nós corremos para ele e fala: Deus, tudo, Senhor, tudo, Senhor. Tudo é teu, a minha vida, tudo é teu, Senhor. A mudança na nossa vida, a transformação. Então, voltando ao texto que ele escreve na sua primeira epístola, ele diz: cingivos de humildade. Olha, querido, eu penso que quando ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo essa passagem, ele estava visualizando toda aquela sua experiência ali na ceia. Ele então usa essa palavra cingir. Cingir significa vestir, cobrir. E deixa eu te falar uma coisa: para nos vestirmos de humildade, se faz necessário que nos despamos das vestes de altivez, das vestes de arrogância, das vestes de orgulho. Vou repetir: para nos vestirmos, para nos cingirmos da humildade, se faz necessário que nos despamos das nossas vestes de arrogância, de altivez e de orgulho. Cingivos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção. Jesus teve que tirar a túnica dele. Sabe como que o escravo lavava os pés? Só com uma toalha enrolada, sem camisas. Lembra quando eles rasgaram a túnica de Jesus? Jesus ficou seminu naquela cruz. Humilhação, meu irmão. Eu não sei, mas pelo menos deve ser assim, ou deveria ser assim. Todos nós ficamos com muita vergonha quando a nossa nudez aparece. Sim ou não? Todos nós ficamos com a cara corada, porque a nossa nudez está aparecendo. Sabe por que é difícil? Porque eu vou ter que tirar as vestes da religiosidade, da falsidade, da desobediência, da dureza de coração. Eu vou ter que me despir. Não tem como eu me vestir de humildade. Não tem como você colocar as vestes da humildade em cima dessas vestes aí. Não cabe. Não coaduna, não condiz, é incoerente. É necessário se despir para cingir. E aí eu quero dizer para você, querido, por que é difícil? É difícil porque eu tenho que reconhecer que eu sou orgulhoso. Eu tenho que reconhecer que eu dependo de Deus. Eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno. Eu tenho que reconhecer que sem Ele eu nada sou. Então eu tenho que ir me despindo. Eu tenho que ir mostrando a minha pequenez. Eu tenho que ir mostrando quem verdadeiramente eu sou. Lá no capítulo 5 de 2 Reis, fala daquela cura maravilhosa de Naamã. Naamã era um homem glorioso, o segundo maior homem da sua terra.
Ele era um general vitorioso de guerra. Mas debaixo, por dentro daquela armadura de um general vitorioso, tinha um homem leproso. Quando ele chega na porta do profeta Eliseu, o moço de Eliseu chega para ele e diz assim: olha, o profeta disse que é para você ir ao Jordão, mergulhar 7 vezes, e na 7ª vez você vai ficar livre da lepra. Ele fica indignado, ele fica irado, ele não se conforma com aquilo, está ali com tanto de seus súditos, com tantos seus servos, e ele diz assim: não, vamos voltar, vamos embora. Eu achei que ele fosse pôr a mão sobre mim, orar, clamar ao Deus dele, e eu ia ficar livre da lepra. Sabe qual era a dificuldade desse homem, de Naamã? É porque ele ia ter que tirar a capa, ele ia ter que tirar a arrogância. Eu estava assistindo Paixão de Cristo, sexta-feira, com a minha esposa em casa, e nós estávamos vendo as roupas dos soldados, mas principalmente lá do Pôncio Pilatos. Quando nós fomos lá para aquele lado de Israel, nós vimos muito isso no Egito, você também já deve ter observado, e nós estávamos olhando que o ator que fazia o papel do Pôncio Pilatos, ele tinha uma armadura que formava os abdômenes, assim, sabe, do homem, aquele camarada forte, aquele camarada assim, cheio de músculo. Eles forjavam um abdômen, um peitoral, e eles colocavam. As pessoas olhavam assim, já imaginavam: nossa, que pessoa forte, que pessoa potente. Eu fico imaginando que era assim, sabe, a armadura de Naamã, diante de seus súditos, diante dos homens que ele oprimia, das nações que ele conquistou, aquele homem forte, mas por debaixo daquela armadura um leproso, um pecador, um homem comum. E agora ele tinha que tirar, e talvez ele nunca tivesse tirado aquilo diante das pessoas, porque a lepra é feia, a lepra fede, ia ver a podridão dele, então ele ficou indignado: eu não vou fazer isso. O orgulho sempre nos impede de mostrar quem verdadeiramente nós somos, o orgulho nos impede de mostrar, nós não queremos reconhecer que dependemos de Deus, nós não queremos reconhecer que precisamos de Deus. Então eu te peço, preste atenção agora. Não tem jeito de você se vestir da humildade, se você não se despir da altivez. O que Deus pede é que você rasgue o seu coração, se arrependa de ter pensado que poderia viver sem Ele e independente dEle, e que você se humilhe e busque a Ele, em nome de Jesus. Para terminar, eu quero então aqui, como eu disse, derrubar a última mentira e o último sofisma do diabo. O diabo então diz assim: olha, esse Deus não te ama nada, esse Deus te criou pequeno, dependente dEle, para você ficar rastejando nos pés dEle, e se você não ficar rastejando nos pés dEle, fazer a vontade dEle, Ele vai fulminar você. Nós já, no segunda ministração, derrubamos esse sofisma, essa mentira do diabo. Mas quando as pessoas alimentam essa mentira do diabo, ele vem com a outra, e ele então diz assim: esse Deus só quer te humilhar, esse Deus quer pisar em você, esse Deus humilha a humanidade. Essa é outra mentira que vai cair agora, em nome de Jesus, por terra. Filipenses, que nós lemos, diz assim: nada façais por contenda ou vanglória, ou seja, para a sua própria glória. Jesus disse algo interessante lá em Mateus capítulo 23, versículo 12, e ele estava falando isso para os religiosos, para os fariseus. Ele diz lá em Mateus 23, 12 assim: e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tiago capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Espera aí, vamos pensar aqui, irmãos. Querido, reflete comigo. Jesus está dizendo assim: olha, o que a si mesmo se humilhar,
O apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: humilhai-vos. Então eu vejo à luz da palavra de Deus, que não é Deus que me humilha. Quem tem que me humilhar sou eu mesmo. Você tem que humilhar a si mesmo, e é por isso que fica difícil. Porque nós queremos que Deus faça. Oh, Deus, quebra esse orgulho da minha vida. Oh, Deus, quebra essa altivez da minha vida. Oh, Deus, quebra essa arrogância da minha vida. Me muda. Não, meu irmão, não é Deus que te humilha, é você que tem que se humilhar. O meu exemplo, o seu exemplo, o meu modelo, o seu modelo, que é Jesus, não foi Deus que o humilhou, foi Ele que humilhou a si mesmo. A Bíblia diz que humilhando-se a si mesmo, aleluias. Então o diabo diz para nós assim: olha, Deus humilha o homem. Não, é o inverso, é o contrário. Deus não humilha o homem, Deus exalta o homem. O papel de Deus não é te humilhar, o papel de Deus é te exaltar, o papel de Deus é te elevar, o papel de Deus é te tirar do monturo e te fazer assentar com os príncipes. Mas eu e você precisamos reconhecer que sem Ele nós não podemos nos assentar lá, que sem Ele nós não podemos receber a glória dEle. Como que eu vou receber a glória dEle sem Ele? Por isso que Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, queridos, quem humilha não é Deus, quem humilha não é o Pai, é nós que temos que nos humilharmos. O diabo nos cega, o veneno da serpente nos cega, ou seja, a altivez nos cega, o orgulho nos cega, veda os nossos olhos, entenebrece o nosso entendimento, e nós achamos que Deus está pisando no homem, está humilhando o homem. Não, o homem que virou as costas para Deus, o homem que caiu nas lábias, no engano do diabo, no enredo de Satanás, e disse: eu não vou mais depender de ti, virou as costas para ele, se distanciou dele. Mas para esse homem voltar para debaixo dessa graça, não são ritos religiosos. Para esse homem voltar para debaixo dessa graça, ele precisa de voltar e dizer: eu quebrei a cara, Deus. Eu quebrei a cara, eu fui arrogante, eu fui altivo, eu pensei que eu pudesse ser feliz sem Ti, eu pensei que eu pudesse ser completo sem Ti, eu pensei que eu pudesse ser vitorioso sem Ti, eu pensei que eu pudesse ser feliz sem Ti. Eu quebrei a cara, o diabo me enganou, ele mentiu para mim, eu fui enganado, me perdoa. Rasgar o coração. E sabe o que Deus vai fazer? Ele não vai te humilhar, Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Ele vai falar assim: filho, o seu posto continua aqui, você continua sendo filho, você continua fazendo parte de mim, eu continuo te amando. Olha, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu. Mas nós queremos comprar isso, barganhar com Deus, sem um coração genuinamente quebrantado, sem um coração genuinamente arrependido, sem um coração genuinamente, totalmente dele. Enquanto nós, irmãos, acharmos que podemos chegar diante de Deus sem esse coração, nós jamais iremos alcançar essa graça, nós jamais iremos alcançar essa bênção. Então é por isso que é difícil para o homem trilhar o caminho da humildade, porque não é Deus que o humilha, não, é Ele que tem que se humilhar, é você que tem que fazer, é você que tem que reconhecer, é você que tem que se rasgar diante dEle. E eu quero então dizer para você: o diabo está mentindo, porque não é a altivez que vai te levar para a glória, não é a soberba que vai te colocar em lugares altos, não é a sua presunção de achar que sem Deus você pode tudo, que você vai conseguir. É o caminho inverso. Jesus, o nosso modelo, fez o caminho inverso. Sendo Deus, não se apegou a isso.
se esvaziou, se humilhou. Agora é hora de eu e você nos esvaziarmos da nossa arrogância e nos humilharmos. Eu tenho uma boa notícia para você. A humildade tem algo para oferecer para você glorioso, que a altivez não pode te dar. A humildade tem algo para oferecer para você, e é justamente, homem, o que você mais anseia. O que você mais anseia, a humildade tem para oferecer para você. Você não vai conseguir com o orgulho nem com a altivez. Você não vai conseguir de maneira nenhuma o que você deseja, achando que na força do seu braço você consegue. Preste atenção. Não se compra isso, se recebe isso. Essa graça, ela é dada por Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando no final do tribunal. Você pode sair daqui desse tribunal de Miqueias absorvido, perdoado, restaurado, transformado, curado, liberto. Ou você pode continuar se rebelando e endurecendo o seu coração para Deus e vivendo debaixo das mentiras do diabo. Nós não recebemos essa graça de Deus, irmãos. Nós não recebemos essa graça por ritos, mas pela humildade. A palavra de Deus diz que aqueles que se humilham, Deus dá graça. Aos humildes, Ele dá graça. Ele resiste o soberbo, mas aos humildes Ele dá graça. Ele dá graça. Ele estende o seu favor, Ele estende o seu amor, Ele estende a sua graça. Aleluias, a graça de Deus, essa grandeza não se obtém por ritos religiosos, nem inúmeros sacrifícios. Se recebe essa dádiva maravilhosa, a graça de Deus, como um galardão, como uma recompensa que um pai entrega a um filho, que estando livre do veneno da serpente, compreende que ele não é nada fora do pai. Então ele se humilha, ele se rasga diante do Pai. E o Pai estende sobre ele a sua graça. E ele volta a brilhar, ele volta a frutificar, ele volta a ser um bem-aventurado, ele volta a ser um vitorioso, ele volta a ser filho, ele volta a sentar-se com o Senhor Jesus nas regiões celestiais. Então eu quero terminar te dizendo, querido, a humildade é que te oferece aquilo que você mais deseja. Se você for comigo em Provérbios 22, versículo 4, você vai então ver lá, que galardão é esse que o Pai dá? Que galardão é esse que Deus dá aos seus filhos? Que galardão é esse que Deus dá ao homem que reconhece que depende dele? Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida. Que hoje caia por terra as mentiras do diabo na sua vida, e que você entenda que para alcançar o que você mais deseja, somente a humildade pode te levar até lá. Somente a humildade pode abrir o caminho da graça sobre a sua vida. Se Ezequias, se aqueles homens fizeram uma proposta terrível para Deus, Deus está dizendo para eles o que é que eles têm que fazer. Eles precisam se humilhar. Aleluias. Sabe como é que termina o tribunal de Miqueias? No capítulo 7. Vou esperar você pegar sua Bíblia, que eu quero ler com você. Lá no capítulo 7 de Miqueias, todo aquele povo termina, sabe como? Olha o que eles declaram. Quero ler com você lá os 2 últimos versículos, os 3 últimos versículos
Abriu aí, queridos? Amém, que bom, glória a Deus. Depois você lê tudo, vou ler só os 3 últimos versículos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e te esqueces da transgressão, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Louvado seja o Senhor. Veio o juízo. Eu vejo isso que está acontecendo aí como o juízo de Deus. E ainda juízos mais severos virão, porque a palavra se cumprindo. Mas Deus nunca deixará de ser um Deus que não se assemelha a nenhum outro, porque não há outro Deus senão Ele. Ele jamais deixará de ser um Deus que perdoa iniquidades, que esquece transgressões. Aleluias. Ele jamais deixará de ser um Deus que tem prazer na misericórdia, e que pega o pecado do homem e lança no mar do esquecimento. Tão somente, ó homem, Ele te pediu que é bom, que andes humildemente com o seu Deus. Como é que vai acabar o seu julgamento? Depende de como você vai reagir. Se hoje se você se humilhar, se hoje você rasgar o seu coração, você vai experimentar esse Deus aqui, que não tem semelhante igual a Ele, que perdoa a iniquidade e esquece as transgressões, que lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Aleluias. Não é Ele que é o carrasco. O carrasco é aquele que nos enganou e nos distanciou daquele que nos ama. Não é Ele que humilha. Quem humilha é aquele que vedou os nossos olhos. É Ele que humilha. É Ele que pisa o homem, que destrói o homem. Você não é um verme, ó homem. Você é a criação de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Você não é um verme, ó povo de Deus, você é filho do Deus Altíssimo. Para de pensar como um galho, você é árvore. Para desse pensamento, dessa mentira. Você é filho do Deus vivo, e é só nele, na sua fonte, que você vai brilhar e resplandecer, dar fruto, ser feliz, ser completo, não só neste mundo, mas até para a eternidade. Porque o galardão da humildade, riqueza, honra e vida. Faça como Jesus, tome o caminho inverso. Humilha-te e Ele te exaltará. Rasgue o seu coração e Ele te levantará. Como é que vai terminar o seu tribunal? A minha oração é que você caia em si, como aquele jovem, e corra para os braços do Pai, corra para a presença de Deus. Minha oração é que você levante os olhos aos céus. Para de ficar achando que você tem que estar por cima, olhando de cima. Levante os olhos. Há um grandioso Deus que te ama, de braços estendidos para você. A minha oração, que você se arrependa verdadeiramente, que você se dispa dessas capas religiosas, e que você verdadeiramente se relacione, ande humildemente com o seu Deus. Minha oração é que essa igreja não mais o cultue, não mais o louve apenas de lábios, mas de todo o coração.
em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Aleluias. Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Perdoa-nos, Deus. Somos arrogantes, somos altivos, presunçosos. Que tolice a nossa, Senhor. Pensarmos que podemos ser felizes sem o Senhor, que podemos nos sentir completo fora de Ti. Fomos arrogantes, atrevidos, rebeldes, insubordinados. Perdoa a nossa religiosidade, a nossa cegueira espiritual. Meu Deus, e nos ajude, Espírito Santo, nos ajude. Sem o Senhor é impossível. Espírito Santo, sem a sua graça é impossível. Toma agora o nosso coração. Toma agora a nossa vida, Espírito Santo. E nos ajude como o Senhor ajudou a Jesus. Quanto homem aqui na terra. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu termino essa série de ministrações dizendo o seguinte: é a nossa soberba que traz males sobre nós. Você quer saber se você é uma pessoa orgulhosa? É só você perguntar para você assim: como é que você se sente quando alguém não te dá atenção, não te ouve? Como é que você se sente quando você é humilhado? Se o seu coração se encher de ira, se você se sentir ferido, magoado, é sinal de que você é orgulhoso. Porque uma pessoa humilde não se importa com nada disso. Porque ela não se importa com glória, ela não se importa com aplausos. Sabe por que Jesus não fez nenhum milagre para aqueles homens? Lembra que quando prenderam Jesus, nós estamos aqui na ceia, eles prenderam Jesus depois da ceia, e eles falaram: você não é o filho de Deus? Você não é o filho de Deus? Aliás, o diabo já tinha tentado ele lá, assim: você não é filho de Deus? Transforma a pedra, mostra a sua grandeza, mostra a sua glória. Uma pessoa humilde. O orgulho é competitivo. Então, se você quer saber se é uma pessoa orgulhosa, vê como é que vai estar a sua vida. Se você é uma pessoa muito competitiva, que quer sempre estar acima dos outros, você é uma pessoa orgulhosa. E eu termino dizendo o seguinte, preste atenção. O orgulho, vou dizer assim, olha, o orgulho, ele não está preocupado em ter as coisas. O orgulho está preocupado em ter mais do que os outros. Mas em nome de Jesus, nós estamos nos vestindo de humildade. Nós vamos nos parecer com o nosso Senhor. Nós vamos nos assemelhar a Ele. E o nome dele será glorificado na nossa vida.